Vamos lá, pessoal. Hoje estamos aqui para falar sobre o seguinte tema. Eu não quero defender que essa é a única forma de você liberar suas energias presas, nossas dores, traumas emocionais, coisas que a gente carrega aqui dentro da gente em forma de dores emocionais, né? Eu não quero defender que essa é a única maneira de se fazer, ok? Mas o que eu quero fazer hoje aqui nesse vídeo é o seguinte. Eu ia inclusive fazer o vídeo falando sobre o que cada tipo do Enneagrama evita sentir. A gente tem também um mapa que dá para ir nessa direção e orar dessa forma, mas eu decidi fazer de maneira mais genérica, tá? Porque para quem eventualmente não sabe o seu tipo de Enneagrama, mas é importante dizer também o seguinte, que já tem um mínimo de caminhada na sua trajetória de autoconhecimento. Já se conhece minimamente bem para ter percebido que muito do que está na nossa percepção, especialmente no nosso inconsciente, são energias presas de dores que a gente está evitando sentir, tá? Então todo o mote, o centro desse vídeo aqui é sobre isso, tá? São basicamente passos, dicas para você ir reforçando o seu músculo para que você possa sentir o que você está evitando sentir, tá? A gente desde criança, em geral, a gente não é ensinado a fazer isso, né? Na verdade, o nosso mecanismo de defesa, ele faz exatamente o contrário, que ele está evitando o tempo todo que a gente sinta algo desconfortável. Eu estou falando de sentimentos, tá? Dos mais, vamos dizer, nas frequências menores ali, de coisas básicas que poderiam ser tristezas, raivas, medos, e também sobre sentimentos do tipo desaprovação, humilhação, rejeição, abandono, esse tipo de coisa, tá? Não ser ouvido, ser desconsiderado, para entrar em coisa mais detalhada, né? Então todo esse tipo de sentimento, na verdade, sempre vai ter um ser humanozinho na nossa vida que ele vai servir como gatilho para acionar aquela dor. Então nesse vídeo aqui, eu fiz uma coletânea nessa minha jornada de autoconhecimento, que eu fui vendo muitos grandes mestres, pessoas, mesmo não tão conhecidas, aí que tem canais em YouTube falando muito disso, livros a respeito, e eu fui somando tudo aquilo, além da minha formação em psicanálise, além da minha jornada em Enneagrama, e na formação que eu faço de Pathwork e tudo mais, eu fui somando que o elemento em comum que essas pessoas todas falam é sobre a gente fazer o let go. O let go é o deixar ir, é o sentir, né? Então o David Hawkins, por exemplo, fala disso, o Eckhart Tolle e muitas outras pessoas. Então eu estou fazendo esse vídeo para te dar um pouquinho de caminho, para quando você não estiver bem, aí você pode consultar esse vídeo, dar pause, voltar, consultar os passos que eu vou estar detalhando aqui, e ele serve para isso, tá? Então esse vídeo aqui não é um autoconhecimento que a gente fala genérico, eu falo de Enneagrama, para você assimilar aquilo no campo mental e usar no seu sentir. Aqui não, é para quando você não estiver legal mesmo, você pode consultar esse vídeo e usar esses passos, tá? Então isso tudo dito, a gente já sabe, é cultural, inclusive mundial isso, né? Poucas culturas, com raríssimas exceções, ensinam a gente desde criança a sentir o que está sentindo, porque senão aquilo ficar preso, né? O Freud já falava, a gente reprime e aquilo vai estourar em outro lado, né? Então muito disso está no inconsciente, essas dores, e aí situações da vida vão acionar aquilo, sempre através de um ser humano que vai ou fazer algo que a gente não gostaria que fizesse, ou vai deixar de fazer algo que a gente gostaria que fizesse. Tem sempre esse jogo, né? E a gente faz o quê? Como Jung já dizia, a gente vai projetar no outro aquilo que são nossas sombras, que no fundo as sombras são as dores não sentidas, né?
coisas que eu não vejo em mim, eu projeto no mundo de fora, que no final está me ajudando a olhar para aquilo. Especialmente homem, né? Se a gente, desde criança, os homens em geral, ia sentir alguma coisa ou até chorar, é muito comum de que dissesse, pô, vira homem, engole isso, cresce, para com isso. Então, assim, a tendência maior é inclusive dos homens, né? Estou falando como tendência de reprimir esse tipo de coisa. Então é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, como você treinar esse seu músculo do sentir. E de novo, isso aqui serve, gente, para quem já tem uma caminhada razoável no autoconhecimento e já consegue fazer isso por si só. Isso aqui você aprende com bons terapeutas, mas já dá para você ir dando alguns passos e você mesmo ir identificando, porque em geral a gente vai na terapia, digamos que 2 horas por semana, e a semana toda, se somar as horas, tem muito mais tempo. Você pode, além de ajuda do seu terapeuta, se ele, né, na minha humilde opinião, for razoavelmente bom, ele vai ir te ensinando a fazer isso. Então, à medida que você vai fazendo isso fora da terapia, você anda as suas casas de consciência também com um pouco mais de rapidez, né? Então, qual que é o primeiro grande passo aqui que eu quero colocar para você agora, já entrando no primeiro passo para você perceber que tem algo para você sentir e que você está preso naquilo e o que está evitando de você sentir. O primeiríssimo passo é o seguinte: o nosso mental, a nossa mente, ela vai contar uma narrativa sobre a situação. Como é que funciona isso? Ela vai dizer o seguinte: olha, a pessoa X, que é o seu coadjuvante da vez, que está te ajudando a sentir aquilo que você está evitando sentir, a mente vai dizer que aquela pessoa é o vilão da história, que ela fez aquilo, olha que absurdo, né? Então o que você tem que começar a ficar atento é a essa narrativa. O ouro está nessa narrativa que a mente está te contando, né? Então você vai estar indignado com aquilo, você vai estar sofrendo com aquilo, em algum nível, mas você vai botar a culpa, a responsabilidade nessa outra pessoa. Esse é o primeiro grande passo. Sempre vai ter uma história, né? Sempre uma história. Ainda nessa coisa da história, uma coisa importante, que é uma dica que eu fui na minha coletânea da minha jornada, percebendo, especialmente os indianos, tá? Eu fui notando esse pessoal mais ali da Ásia, fala mais nesse sentido, eu acho bacana, que é o seguinte: a nossa tendência é contar aquela história para os nossos amigos. Não só na terapia é o que a gente vai levar e o bom terapeuta vai ajudar você a esmiuçar aquilo, né? Agora, a gente contar isso para os amigos, aí eu tô com a Nanda Prem, né? Não tô dizendo que é sempre, mas em geral, quem são nossos amigos? São aqueles que dividem as mesmas neuroses que a gente, né? Então eu vou contar para aquela pessoa que eu sei que ela vai falar: realmente, fulana, aquele seu familiar, seu chefe, sua mulher, seu esposo, seja quem for, realmente ele repete isso, né? É um animal, né? Então, vai te confirmar aquilo que você está querendo ouvir, né? Então, essa é outra coisa. Se você conseguir evitar de ficar contando, isso é ajuda para você mesmo no final, porque você só está gastando energia com alguém que vai reforçar a sua versão, né? Então, essa primeira dica da história, da narrativa que a mente conta, se você conseguir evitar, especialmente em situações repetitivas que aquilo fica acontecendo, você consegue ver se aquilo não é algo que você está evitando sentir, tá? Então, ainda nesse primeiro ponto do campo da narrativa que a mente conta, é importante dizer o seguinte, e esse ponto é bem importante: se você é algo que você tem dificuldade de falar para aquela pessoa que está te trazendo incômodo, ali já tem uma dica importante, porque como adulto, qual seria a dificuldade de eu dizer para a pessoa: olha, quando você faz ou fala atitude X ou Y, eu me sinto assim, né? Lembrando já que se eu disser eu me sinto assim, e é muito difícil, é muito sutil eu conseguir dizer eu me sinto assim, e não colocar a carga de que no fundo o que eu estou querendo dizer é que aquela pessoa mude aquela atitude dela,
Ou seja, de alguma maneira sutil, mesmo que eu diga o que eu estou sentindo, no fundo eu estou dizendo para ela, olha, muda isso aqui que você faz, né? Então isso é muito sutil. Mas se você disser, eu sinto isso, já é um grande passo. Agora, fica atento a isso. Eu estou falando isso com expectativa, que daí ao eu falar isso ela vai mudar aquilo, e aí eu vou deixar de sentir aquele incômodo, porque aquele padrão que vem através dessa pessoa não vai se repetir. Então isso é importante, tá? A outra dica é assim, quando alguém faz algo com a gente repetidas vezes que nos incomoda, como adulto a gente sempre tem a opção de sair fora, de sair daquela situação. Mas se for um chefe, se for um esposo, esposa, uma amizade que você quer manter, e você não pode por alguma razão falar aquilo, de novo, volta naquele loop, né? Como se fosse um fluxograma. Por que eu preciso que ela mude a atitude dela, né? Hoje a gente está acostumado a falar a pessoa é tóxica, né? Agora tem esses vocabulários, é narcisista, isso aí virou jargão, né? E a gente acaba exagerando nisso muitas vezes. Usa o jargão, já meteu um carimbo ali na pessoa, um julgamento, e a gente eventualmente perde a oportunidade de olhar para a gente. Então, para você ficar de olho nisso também, qual a dificuldade de eu falar o que eu sinto, sem sutileza de expectativa, eu vou falar isso, ela vai mudar. E se tem dificuldade, ali tem um gancho grande. E veja, eu não estou falando aqui sobre situações de que eu não tenho a dificuldade. Porque se eu não tenho a dificuldade, eu vou falar, já é um assunto corriqueiro, já não entra aqui na categoria de algo que eu estou evitando de sentir. Né? Porque quando é algo que eu estou evitando sentir, para quem já tem uma caminhada razoável no autoconhecimento aqui, também já vai perceber o seguinte, eu fico com aquilo na minha narrativa mental, repetindo, voltando para a minha consciência. Aquilo volta, então aquele incômodo é sinal de que tem algo emergindo do inconsciente para vir para o consciente, que é para eu sentir o que eu estou evitando sentir, e aí aquilo vai dissipar. E aí na prática, aquela pessoa, eventualmente ela para de fazer aquilo com você, porque é como um gancho, né? É magnético. O meu gancho está ali, atraindo pessoas que fazem aquilo. O meu gancho tira o magnetismo, aquela pessoa vai ou se enganchar com outros, ou ela vai até fazer aquilo, mas o meu gancho está com menos magnetismo, eu não vou enganchar nela, eu vou falar, antes eu me incomodava com isso, agora não tanto mais, ou agora praticamente não mais, né? Então isso acontece também. Então veja que situações similares aconteceriam com pessoas diferentes e que não incomodaria outra pessoa, mas incomoda você. É sinal de que eventualmente o seu gancho está ali com o magnetismo, que é a dor, né? No inconsciente vindo à tona. Então tudo isso dito são dicas para você perceber, poxa, vou investigar, vou olhar interno, né? E aí agora eu vou para o segundo passo. Qual que seria o segundo passo? A gente já falado tudo isso sobre a história mental, que a gente mesmo conta pra gente. O segundo passo é o seguinte, você perceber a proporcionalidade. Porque alguma pessoa faz alguma coisa e se aquilo traz um incômodo grande e você mesmo ficar se perguntando, né? A mente não vai deixar você sair tão fácil disso, tá? Que é outro sinal. Mas, de novo, você vai criando o músculo, você vai se perguntando e você vai perceber, bom, realmente o que ela fez, eu poderia simplesmente falar, realmente, a pessoa ela faz isso repetidamente, agora, por que me incomoda tanto? Esse tanto, se ele é desproporcional, você vai percebendo, ali é outro grande sinal, a proporcionalidade do acontecimento na vida real com o que você sente. Se ele parece ser desproporcional, é um outro grande sinal de que não é o seu adulto respondendo à situação. É alguma coisa enterrada no seu inconsciente, uma energia presa, prestes, pronto para praticamente sair, e que é a sua criança ferida que está atuando. Então esse é o segundo passo, eu verificar a proporcionalidade. Veja que esse ponto ele está totalmente ligado ao primeiro, que a narrativa não vai deixar você ver assim, né? Mas vai parecer que é outra pessoa e tal. Então, segundo ponto é esse, a proporcionalidade.
O terceiro eu vou pegar a minha colinha aqui, porque eu fiz numa ordem específica, e eu vou falando bastante e eu quero não perder nenhum ponto, tá? É isso aqui. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar é o seguinte: não moralizar o que você está sentindo. Por quê? Porque o terceiro ponto, não moralizar, é assim: agora eu já estou indo para o caminho de você dar um nome ao que você está sentindo. A narrativa era uma história longa, a pessoa faz isso, faz aquilo, se bobear você vai lá contar para os seus amigos, para um monte de gente, vai ficar lá rodeando em cima do assunto, não vai estar resolvendo, só vai ficar remoendo passado e energia que não se move, etc. O terceiro ponto, você lembrar que o inconsciente, ele não entende moralização. O que é isso? A gente está falando de sentimento, que está no inconsciente. Você vai ter um pouco de dificuldade de dar um nome no que você sente, tá? Viram coisas como emoções de base, como raiva, me dá medo, me dá uma tristeza, me dá uma frustração, isso está ali meio na base. Agora, quando você começa a dar um nome assim, eu me sinto desrespeitado, aí esse ponto da não moralização, ele tem a ver com o seguinte: a gente tem uma tendência a moralizar o que a gente sente, e de novo, o inconsciente, ele não sabe ler, ele não interpreta, ele não gosta de moralização. Por quê? Porque enquanto eu não dou um nome para o sentimento e aceito que eu estou sentindo aquilo, ele não vai vir à tona para o consciente. Então o terceiro ponto é você ficar de olho nisso. Eu estou com dificuldade de assumir que não é muito adulto, por exemplo, eu me sentir desvalorizado, invadido, desrespeitado, não ouvido, coisas nessa linha. Porque isso pode ser, e frequentemente é. Eu percebo isso nos meus grupos de autoconhecimento, nos meus atendimentos, nos materiais que eu leio, de que isso muito frequentemente são dores presas. E que a gente moraliza, porque a gente tende a pensar assim: eu não deveria mais, aonde eu estou, no meu caminho, na minha jornada tão evoluído de autoconhecimento, que eu faço há anos e anos, tá sentindo isso. Isso é moralização, no fundo, né? Porque moralizar o sentimento, estamos mexendo com o inconsciente, ele não entende e não gosta disso. Então, esse é o terceiro ponto, tá? Ficar de olho nisso. Se eu não estou moralizando e deixar vir, eu sinto isso mesmo. E aí o quarto ponto é o seguinte: é tão simples quanto agora é hora de você sentir aquilo, tá? Se a gente já passou esses 3 pontos que eu falei, você já está mais perto de sentir o que você está pronto para sentir. E aqui vem uma coisa maravilhosa, que é a minha experiência pessoal, tá? E que eu percebo isso especialmente nos grupos e nos atendimentos, quando as pessoas têm as famosas catarses, as caídas de ficha, né? Ela fala, e comigo acontece, quando eu consigo chegar nessa fase de algo que está prestes a vir para a consciência, que é: na verdade eu me sinto assim, eu me sinto não ouvido, eu me sinto desrespeitado, eu me sinto humilhado num nível que parece isso aqui. Ali você já está muito perto de sentir. E o próximo passo, a hora que você relaxar e que você não moralizou, você vai perceber o seguinte: você, por segundos, você sentiu aquilo dentro de você. Naquele momento de que caiu a ficha. E ali é a cura. Eu me arrepio quando isso acontece. Inclusive eu estou agora, né? Por isso eu estou fazendo o vídeo e falando para você que eu senti, porque é o que acontece na prática. Então, essa é outra dica. Se você andou essas fases, esses passos que eu coloquei, você vai sentir agora a diferença entre dor e sofrimento. Porque essa dor, a gente precisa passar por ela para perceber que aquilo estava desproporcional. E você meio até que vai dar uma risadinha daquilo, olhar para a pessoa e falar: bom, a pessoa realmente faz aquilo e foi desproporcional a minha reação. Entende? Então você já andou aquela casinha.
E o sofrimento é quando eu fico repetindo aquilo e não consigo sair. Dor, ela é rápida, são segundos, não dura um minuto. E aí você nessa hora já sentiu, né? Então, obviamente que eu estou falando um caso que foi positivo, que deu certo, a maneira como eu estou montando o roteiro desse vídeo, né? Mas se você não conseguiu, aqui vão dicas adicionais, que é o seguinte, por exemplo, você escrever, tentar você tirar do seu inconsciente através da escrita. A escrita, ela tem muita energia, especialmente se você fizer isso à mão, não no computador, por exemplo, no teclado ou no celular. Faz isso com uma caneta, no papel, à mão. Isso tem energia, tem força também. Outra dica associada, pedir ajuda espiritual. Seja para quem quer que seja o seu mundo espiritual, Deus, o universo, Alá, o Criador, qualquer que seja a sua crença. Por quê? O mundo espiritual, ele está fazendo festa para quem está fazendo trabalho de autoconhecimento avançado nesse nível, porque você sentir essa dor dessa energia presa, isso é ganho de consciência, que é tudo que a gente veio fazer aqui na Terra, na minha humilde opinião. Então, o mundo espiritual, ele está pronto para pedir que você, para atender que você peça isso. Então, não esquece de pedir ajuda, né? Para rezar pedindo, olha, do jeito que você faz a sua prece, me ajude a ver o que eu não estou vendo, o que eu estou pronto para ver. E o mundo espiritual vai estar muito feliz em atender o seu pedido, tá? Então essa dica aqui é também atrelado a esse quarto ponto, para que você consiga dar esse passo, tá? Porque ganho de consciência muitas vezes tem a ver com a ficha caindo, né? Deixa eu olhar aqui as minhas anotações. Um último comentário aqui que eu quero fazer, é o seguinte, Então, pessoal, esse último ponto que eu gostaria de comentar é na seguinte linha. Tudo que eu falei aqui, para quem chegou até esse ponto, né, aqui no final, e está te fazendo algum sentido, é importante dizer que esse tipo de coisa é muito difícil a gente falar como uma receitinha de bolo, né? Siga esses passos que você vai aumentar a sua consciência e virar o Buda em tantos dias, né? Não é nada disso. Eu estou aqui dividindo a minha experiência, conforme eu disse no início, com base nos meus estudos, na minha própria caminhada, e isso aqui eu fui notando um padrão, né? Também conectando com sabedorias que eu fui adquirindo de outras pessoas, de livros e etc, né? Então, essa coisa que eu quero comentar aqui no final é bem nessa linha, né? Não existe, obviamente, uma receita de bolo, mas eu acho que essas dicas, vamos chamar assim, esses pontos, eles são coisas que eu acho super importante você pelo menos ter elas no campo mental, para que nas situações em que você já na sua caminhada tenha consciência e já percebeu que esse tipo de dor ela tá para sair, você tá com aquele mal-estar e a sua mente tenta te enganar, enfim, aqueles passos que eu fui dizendo durante o vídeo, eh, eu tenho certeza que se você aprender essa parte, você vai justamente exercitando o que eu estou chamando de músculo do sentir, né? Que as respostas da nossa vida todas estão dentro da gente mesmo, e as mais importantes, as que não dependem de análise do cognitivo do mental, elas estão no campo do sentir, né? O nosso sentir ele não falha, né? A gente pode até não saber o que a gente está sentindo, mas esse é o trabalho, essa é a sutileza, né? E um último ponto que eu queria falar aqui é que naquela situação, e está lá no comecinho do vídeo, de eu não sei se eu falo para a pessoa, se eu não falo, já falei, mas não deu ressonância, não surtiu o efeito. Tudo isso também ela vem com um certo, para você usar como termômetro, um senso de urgência, tá? Quando isso vem com um senso de urgência de resolver aquilo, ali já está um grande sinal que é uma dor da nossa criança. Porque quando a gente está no nosso adulto, a gente conversa daquilo
do campo neutro, né? A gente não está envolvido tão fortemente emocionalmente, não está desproporcional. Tem a ver com o ponto que eu falei lá atrás, né? É o segundo ponto da desproporcionalidade. Então, esse ponto eu gostaria de ter dito no início, mas estou gravando aqui no final, para você que chegou até aqui, para você perceber esse como um senso de urgência de resolver a situação, me entende? A criança, normalmente, a nossa parte ferida, a nossa parte que está na imaturidade, é que tem o senso de urgência, tá? Então é isso que eu queria falar nesse finalzinho. Para quem fez sentido e achar que vai fazer sentido para mais alguém puder encaminhar, deixar um like, porque mesmo que eu estou começando aqui nos vídeos, devagarzinho, trabalhinho de 6 formiguinha, né, como a China, devagar e sempre, você me ajuda. E se você também puder se inscrever no canal, porque eu noto que muita gente está assistindo o vídeo, mas não se inscreve lá. Então isso devagarzinho vai ajudando a gente a espalhar isso para mais gente que puder estar fazendo sentido, tá bom? Então é isso. Obrigado para você que chegou aqui. Até o próximo vídeo e um abraço.